Vamos lá, estamos aqui, domingueira, dia 11 de março de 2018, 20 horas, 2 minutos, começando aqui o encontro da Criptotrilha E2C, a gente falar especificamente sobre essa história de um papel branco, né? Um papel branco, um white paper, para essa nossa proposta de criptomoeda, criptoativo, que é a E2 Glatcoin, a E2C. Bem, e o porquê que a proposta desse encontro? A proposta desse encontro é porque, por incrível que pareça, e por mais estranheza que possa causar, né, ter alguma documentação, né, que reflita toda essa nossa jornada de exploração, né, que vem sendo aqui do Trilha do IC, no sentido de descobrir a tecnologia de blockchain, tecnologias derivadas, entender, né, propostas de valor, desenho e regra de emissão de uma série de criptomoedas, criptoativos, não só os altcoins, né, que são ligadas à blockchain do Bitcoin. Eu acho que faz um sentido muito mais no sentido daquela proposta da gente diluir a complexidade para chegar na simplicidade, né, e chegar de fato a um contexto de entendimento do que é, afinal de contas, a E2C, né, proposta de valor, desenho, né, enfim, tipo de tecnologia que nós vamos usar, de blockchain, né, como é que vai ser, como é que vão ser essas conversas, né, como é que é a conversa dessa tecnologia, né, com a própria logística da E2C, né, com a própria logística, emissão, transação, né, distribuição, vai por diante. Então, assim, nós temos de fato aí algumas coisas bem interessantes para conversar nesse sentido, né? E do que eu já venho conversando, que eu imagino que cada um, né, faça suas extrapolações, faça suas conversas, né? Certamente faça suas explorações e suas conversas. Então, cada um deve ter aí uma perspectiva, né, sobre isso, né? Aí eu vou contar para vocês um pouquinho, eu vou aqui resumir nesse encontro nosso, no caso eu e o Felipe que estamos aqui por enquanto. Pode ser que chegue mais gente aqui, como eu te falei, é uma domingueira, finalzinho de domingueira. O pessoal está mais palitando o dente, dormindo, conversando, outra coisa, né? Que é o seguinte, eu vou contar, eu vou compartilhar um pouquinho do que eu entendo, né, do que efetivamente nós estamos conversando quando a gente está falando de A2C. Né? Uma coisa é certa, se você alguém aqui lembrar, né, quem está vendo, né, Felipe, no caso, e quem estiver nos assistindo, né, daqui a pouquinho, né, ali no canal da estação, no YouTube. Quem se lembrar aqui do Pirate Pad, que o Taiwan Miller, né, que não está aqui com a gente, né, elaborou, e depois eu dei uma mexidazinha lá atrás. Aquele Pirate Pad ele foi muito inspirado, né, no modus operandi, gerandi, para o lançamento da Prosper. Né? Ou seja, na época, digamos, o Taiwan estava muito envolvido com isso, eu estava razoavelmente envolvido. Né? Já havia algumas conversas sendo feitas, não de forma ampla, aberta e restrita, né? Ainda não. Enfim, a gente sabe que sempre teve essa metacondição, né, do ambiente da Prospera, do Prosper, enfim, com Oswaldo e companhia, Oswaldo Oliveira. Né? Mas tinha ali já uma influência, né, de visão daquilo. Né? Sem contar, a gente está falando de um ano atrás, né, que a gente estava em meio ainda, a gente estava em meio, né, começando em meio às explosões, né, dos ICOs, né, dos Initial Coin Offers, né, já ligados à segunda onda do blockchain, que é mais ligado ao Ethereum. Né. Se a gente for comparar, né, com relação à primeira onda, que ainda está aí, mas que é basicamente ligado ao blockchain do Bitcoin, os ICOs, você dava para perceber a diferença nítida, né? A gente chegou até a fazer um encontro, 2, se não me engano, para conversar sobre isso. Lembra, Felipe? Nós chegamos a conversar sobre isso, as diferenças, né, do entendimento de criptomoedas em termos da primeira onda de blockchain para a segunda onda, para a terceira onda, vai por diante. A gente chegou a conversar sobre isso.
algumas vezes, para dizer várias, né? E já havia diferenças nítidas ali, né? A gente já percebia ali uma diferença de approach, né? Na primeira onda a gente viu uma coisa muito mercadológica ainda, né? Muito para investidor, muito ligado a um rito, né, de bolsa de valores, né? A um rito de IPO, vamos botar assim, né? Então, havia um rito muito mercadológico, né, conversando com o status quo do mercado financeiro, em especial do mercado de empreendedorismo tecnológico, né? O Vale do Silício. Então, não tinha muita novidade para explorar ali. Na segunda, a gente já começa a perceber essa coisa da importância da comunidade, vamos dizer assim, né? Da importância da comunidade. E a gente também começa a perceber que muitas das propostas de ICO ligados ao blockchain do Ethereum, elas vêm com a pecha não só do contrato inteligente, dos smart contracts, né? Mas vem também com a ideia de fato de usar o blockchain do Ethereum como um computador planetário, né? Ou seja, para criar aplicações, aplicativos os mais variados, né? Para as mais variadas questões, vamos dizer assim, né? Mercados, indústrias, ou até propondo coisas novas, né? Trabalhando com o mercado preditivo. Tem muita coisa que ele explorou ali nesse sentido, né? Mas tem muita coisa convencional também. Já na terceira onda, a terceira onda já é uma terceira onda que desfragmentaliza, né, toda essa cultura de lançamento de criptomoedas. Perdão, na segunda onda a gente não está falando nem de criptomoedas, basicamente está falando de criptoativos, né? A gente está falando de criptoativos onde os criptoativos eles representam ou uma comunidade, vamos dizer assim, né, que está transacionando alguma coisa ou várias coisas ao mesmo tempo, mas o combustível, né, para esses criptoativos é o Ether, né, que é, digamos assim, o currency, né, o cryptocurrency do Ethereum, né, do blockchain do Ethereum, blockchain clássico do Ethereum. Uma coisa que é interessante falar, pelo menos eu acho interessante, é que o blockchain do Ethereum é mais do que o blockchain do Ethereum, né? Na medida que houve aquela história da DAO, né? Da Decentralized Autonomous Organization, né? Houve aquela história da DAO, né? Deles fazerem uma organização autônoma descentralizada, né? Totalmente baseada no algoritmo inteligente, né? Com contratos inteligentes, tirando, né, a figura humana de qualquer interface, né? Ou seja, de uma estrutura, uma arquitetura de organização virtual, né? Completamente baseada na inteligência artificial, nos contratos inteligentes, né? Isso gerou uma corrida, né? Uma corrida grande para comprar, digamos assim, né? O que estava sendo oferecido pelos desenvolvedores, né, dessa DAO na época, e como foi mal desenvolvido o algoritmo, né, ele foi hackeado, foi vazado. Isso quebrou, né? Como a gente sabe, quase quebrou a proposta do blockchain do Ethereum. E é por isso que você hoje tem essa divisão do blockchain do Ethereum clássico, né? E o blockchain forqueado, vamos dizer assim, aonde você tem boa parte dos lançamentos de coisas novas, né? Isso é interessante, por que registrar isso? Porque demonstra, primeiro, né, demonstra que nós não estamos, que ainda é muito novo, é muito cedo a gente falar, muito novo e muito cedo. Fala, Ioab, chegando na área aí. Tranquilo, meu querido? Ainda é muito boa noite. Estou fazendo aqui uma breve introdução, tá, Ioab? Depois a gente dá uma descascada junto aqui, né? E aí, o que acontece que a gente está fazendo, né? Então, o que acontece? Eu acho que ali ficou provado, né, de que, se fosse pensar numa organização descentralizada, né, autônoma descentralizada, o elemento humano não tinha como ficar de fora, né? Pelo menos nós estamos extremamente virgens para pensar em alguma coisa completamente dirigida, interfaceando com aquilo que a gente chama de realidade, né, baseado só em contratos inteligentes. Quer dizer, não tem como
Nós estamos muito longe disso ainda, né? Culturalmente falando. Isso é uma questão. A outra questão é que aquilo ali serviu de pretexto para se pensar isso, né? Para se pensar protocolos, algoritmos, e desenvolver essa ideia para servir de infraestrutura tecnológica para futuras organizações, né? Para organizações que se pretendem, digamos assim, mais descentralizadas do que descentralizadas. Isso, por exemplo, é onde está fundado o DAO-Stack, né? Que a gente já passou também, deu uma palhazinha por cima com o Eric, aqui com a gente, para conversar, para entender a proposta do DAO-Stack. Bem, isso tudo para falar especificamente dessa segunda onda, né, que vem com essa história do blockchain do Ethereum, né, para a gente chegar nessa terceira onda, na realidade. E a terceira onda, ela já não tem a ver exatamente com blockchain. Quer dizer, na terceira onda, ela já tem a ver com outras tecnologias que estão nascendo, inspiradas ou baseadas ou não baseadas, né, numa proposta de você dar vida a uma camada de internet, né, onde você não converse mais com servidores corporativos dessas grandes organizações, né? Google, Amazon, Facebook, né? Vai por diante. E aí quando você vê uma proposta de um holochain, uma proposta de um IOTA, uma proposta... Enfim, são propostas que estão propondo literalmente novas internets, né? Peer-to-peer, né? P2P, literalmente pegando aquele P2P original, né, dos finalzinhos dos anos 90 da internet, lá atrás, né? Obviamente usando também criptografia, né? A gente está vendo alguma coisa bem interessante. A gente está começando a ter um ecossistema, uma complexidade muito interessante, com um case de sucesso, vamos dizer assim, que é o Bitcoin, né, que é o blockchain do Bitcoin. É inegável, tem 10 anos aí, né? N forks, né? N forks, uma série de forks, uma série de testes, né? Resistindo a todo tipo de ataque, ataque por parte do sistema financeiro, ataque por parte governamental. Então é inegável aí que a gente tem na mão um grau de complexidade, um pano de fundo muito interessante, né? Para a gente poder pensar esse white paper, esse papel branco da E2C, né? Então, quando eu penso na E2C, eu penso o seguinte, né? Eu penso que nós estamos dando vida não uma criptomoeda, mas sim, talvez, a um criptoativo. Entendeu? Um criptoativo que, na realidade, vai dar vida a um ecossistema de coisas, né? Então, eu penso, hoje, diferentemente do que eu pensava lá atrás, há um ano atrás, depois, né, de todas as explorações que nós fizemos, eu já penso a E2C, né, como um criptoativo que, na realidade, vão ter várias versões, né? E que vai formar um ecossistema de aplicações, né? Os mais variados fins. Por quê? Porque a proposta de valor da E2C ela é bastante ampla. A gente está falando de alguma coisa para gerar infras e superestruturas sociais para usufruto comum, né? Em energia, internet, alimentação, saúde. A gente está falando de uma coisa bastante ampla, né? Ao mesmo tempo, como o Yoav, que sabe que estava presente, né, nós startamos a criptotrilha All Crypto Dev, né, que visa gerar uma comunidade local, né, de devs ligados aos mais variados tipos de blockchains ou não tecnologia de blockchains, mas enfim, para desenvolver tecnologicamente a E2C ou esse ecossistema da E2C, né? Mas também para dar suporte tecnológico a outras iniciativas, outras propostas que vão surgir nesse meio de campo, fora quem está junto, né? O pessoal da Faircoop Faircoin, que chegou junto, né? O pessoal da DAO-Stack, enfim, todo mundo que está chegando junto nessa brincadeira aí. Então, feito essa introdução, né? Só para jogar uma luzinha de quantas coisas a gente pode aqui estar conversando, né? Mas lembrando que, nesse caso de hoje aqui, a gente fazer uma conversa para chegar a uma redução, né? Para chegar a uma redução do que, afinal de contas, seria, digamos, esse papel branco, esse white paper da E2C. É isso. Aí eu vou pedir aí, já que o Felipe já estava na área, ele conseguiu escutar toda a minha história da carochinha aqui, Felipe, com toda a paciência, né, meu querido? Então, o que você acha aí? Eu acho bom fazer um registro do que você acha, depois do Yoav, que é sempre muito bem-vindo às perspectivas do Yoav, né, de qualquer outra pessoa. Vamos nessa. Bom, bacana. Acho que a sua primeira fala aí
já traz uma clareza assim, sobre esse panorama da E2C que a gente explorou até agora. Eu fiquei, assim, na verdade, com a dúvida, porque eu não consegui pegar esse ponto. Foi durante sua fala você fala que a E2C pode ser essa coisa do criptoativo, né? Em vez de ser uma criptomoeda. Então, pensando nessa coisa do criptoativo, e eu entendi dessa forma, que para mim faz sentido. Não sei se é a mesma forma que você entende, que como criptoativo, ela vai representar objetos comuns, né, objetos que têm a ver com a proposta de valor, ou objetos ou serviços, ela vai estar representando, de uma certa forma, esses objetos e serviços. Como é bem amplo, como você falou, né, como a proposta vai por mobilidade, vai por infraestrutura, e vai por superestrutura diversas, não é assim, não é uma só coisa, né? Não é só um objeto, não é só um tipo de objeto, não é só um tipo de serviço, é um mar, né, disso. E agora como criptoativo, porque criptoativo até hoje ainda é uma coisa recente, né? O entendimento do que é o criptoativo, do que é e do que não é o criptoativo. Daí eu fiquei com essa questão, assim, essa dúvida para a gente ir colocando do que seria essa coisa do criptoativo e como é que seria o criptoativo na E2C, né? Pode falar. Na realidade, só fazer um parênteses rápido, mas fica aí, deixa aberto o seu canal. Na realidade, Felipe, é só digamos assim, um insight, nem um insight, um pensamento que me ocorreu, né? Agora, eu confesso a você que a ideia de uma criptomoeda, correto? Com uma dinâmica microeconômica, né? Não relacionada a uma dinâmica macroeconômica, uma dinâmica ecossistêmica, cuja proposta de valor, para nós aqui é bastante claro qual é a proposta de valor dela, né? E está baseado na animação em rede da estação, está, né? Baseado nessa coisa da interatividade, do convivialismo. Ela ainda é uma coisa que me chama muita atenção. Eu só joguei essa provocação para a gente poder evoluir e conversar sobre isso, entendeu? A gente tentar entender se é isso mesmo. A gente está viajando aqui tá viajando na batatinha, né? Porque, veja, por mais que ela venha se tornar, digamos assim, a proposta da E2C, né? Venha se tornar um ecossistema, a gente tem que botar a mão na massa no básico, né? E, de repente, a gente está falando o que eu estou querendo chamar de diluição é isso. A gente chegar no básico, né? Que básico é esse? Né? Dentro da proposta de valor da E2C, que básico é esse? Né? Que basicão é esse? E se a gente, de repente, em vez de estar falando de uma criptomoeda, está falando de um criptoativo. Né? Mas aí já começando a querer entender o que é um criptoativo, afinal de contas. Né? Afinal de contas, é uma coisa que ainda nem está bem regulamentada. Quer dizer, não nem que precisa ser regulamentada, correto? Mas é uma coisa que, aliás, a gente quer fugir de regulamentação, inclusive. A ideia é a gente poder fugir de regulamentação, né? Começando a ter uma onda de regulamentação por parte dos governos, porque é natural que isso viesse a acontecer a qualquer momento. Né? Então, um pouco por aí, tá, Felipe? Então, nada definitivo nesse sentido, é só uma provocação mesmo. Fala aí, Otto. Eu ia falar exatamente, a minha pergunta era mesmo, não sei o que é criptoativo, não tenho a menor ideia. O que eu estou tentando ainda responder é o que é o dinheiro. Para mim, tudo começa nessa pergunta. E eu acho que pelo menos a minha tentativa de aprofundamento é a tentativa de responder a essa pergunta. O que é o dinheiro? Eu tenho feito algumas explorações assim, do que tange ao dinheiro. O último vídeo do Taiwan foi muito bom, né? Que ele falou bastante dessa questão também
último vídeo que está lá do Will Report, né, que é um canal lá do YouTube. E eu gostei muito do que ele falou lá no vídeo. Ele falou um pouco dessa coisa, fala um pouco da história do dinheiro, né, como é que surge, da perspectiva dele lá. E eu gostei um pouco daquilo e enfim, uma coisa que para mim remete a essa coisa do dinheiro é que é um instrumento, uma tecnologia que foi que foi sendo incorporada em nossa cultura, né, para transação de valor, para troca de valor, né, para fazer, enfim, para em vez de a gente foi algo que foi evoluindo. Então a gente tinha troca de escambo, né, e depois a gente foi indo usando moedas, criou-se a coisa da moeda, e as moedas foram evoluindo e foram se tornando que hoje a gente tem como moeda, né, fiduciária, que é essa moeda que hoje não tem mais lastro, né, que hoje já não é mais uma moeda somente tangível, já tem toda a parte intangível. Então se transformou nisso, mas eu acho que principalmente é uma tecnologia ou um modus operantes que a gente incorporou legal dentro da nossa cultura, né? Já tem muito tempo que a gente vem utilizando. Tanto tempo que fica até difícil de distinguir o que é dinheiro, o que não é, enfim, né? Essa pergunta fica até difícil de você vislumbrar algo sem, né? Então, assim, mas o que é o dinheiro, qual é a importância dele, na vida mesmo prática, qual é a importância dele, sem ele seria, como é que seria a vida, né? Sem o dinheiro. Mas, enfim, eu vejo que, pelo menos para mim, o dinheiro tem essa coisa, mas tem um lado descentralizado e tudo mais. E aí, falando da E2C, né? Eu acho que ainda é interessante pensar na E2C como uma criptomoeda. Eu acho que ainda existe ainda é uma coisa interessante de se pensar, né? Como criptoativo também, eu acho, é uma interessante. Como criptoativo eu vejo o E2C se associando a objetos e serviços, né, comuns, e essa associação geraria os ativos, né? Se você associar sei lá, a gente associaria um pé de alface a E2C, né? Dessa forma, o ativo E2C se relacionaria a esse pé de alface, né? Seria a representação desse pé de alface em ativo, né? Eu vejo isso que acho que faz sentido, pelo menos para mim faz sentido, mas eu também vejo sentido em fazer uma criptomoeda, que é apenas mais uma moeda e que a gente pode utilizar para transacionar entre nós valores, né? Para transacionar valores, então, trazer acesso a bens comuns através dessa moeda. Então, também acho que faz sentido. E aí, nesse caso da moeda, para trazer esse acesso, eu vejo que ela serviria como uma ponte de alguma forma, de colocar uma base para que essas infraestruturas, essas superestruturas viessem a acontecer, né? Viessem a girar entre nós. Então, ela serviria como uma base para que isso fosse girando, para que isso fosse acontecendo esses atritos, né? essas confluências através de E2C, né? E a gente pudesse gerar isso, né? Gerar essas confluências, esses negócios, entre aspas, né? Essas transações, né? Eu complementando o Felipe, para mim, eu entendo assim, né? Eu acho que a palavra dinheiro em si, se a gente for aqui pesquisar, ela é uma coisa mais recente, né? Assim, é uma coisa que deve estar correlacionado à Idade Moderna, né? Onde a gente já tinha o conceito de moeda, que é o conceito e a prática do que a gente entende como moeda, no meu entendimento,
mais do que um instrumento de dominação, vamos botar assim, por quem detém a moeda, né? Quem centraliza e detém a moeda, detém o poder de emitir a moeda, né? Detém o poder de gerar, ter influência através da moeda. Eu entendo que as moedas, de uma forma geral, seja batatas, correto? Que a gente sabe que alguns países na Europa ainda usam batatas como moeda, né? Literalmente como moeda, não é nem como moeda de troca, literalmente como moeda. Então, eu acho que as moedas, de uma forma geral, é uma tecnologia social tão antiga quanto o beijo, quanto o abraço, né? Entre as nossas sociedades, digamos assim, que a gente formou ao longo dos séculos aí, né? E sociedades com base patriarcal, né? Aonde as moedas sempre tiveram um papel de tecnologia social, mas também sempre tiveram um papel de regulação, né, das relações de poder, né? O poder de terra, o poder territorial, o poder, né, o poder religioso, né, o poder dos céus, vamos dizer assim, do acesso aos céus. Não vale não esquecer de que muitos dos papas da tal Igreja Católica, né, do cristianismo, eles cobravam tributos altíssimos para você poder ascender aos céus, né, para você não ficar no limbo. Isso tudo era baseado em moedas de ouro, moedas de prata, né, riquezas, terras, né? Então a gente sabe que a origem, por exemplo, do Estado do Vaticano deve-se muito a essas práticas, né, onde essa questão fiduciária, essa questão das moedas, né, sempre foi uma prática constante, uma prática literalmente de negociação de poder, né? De quem detém o poder, de quem está no poder, né? Em função de ter mais moedas, ou ter mais territórios, né? ou ter mais produção, enfim, nesse sentido, né? É muito interessante essa sua pergunta, por quê? Porque ela sempre foi uma constante, sabe, olha, nessa criptotrilha da E2C, a gente sempre fez essa pergunta, lembra, Felipe? A gente sempre fez essa pergunta, o que é dinheiro? Né? É que o Evo chegou recentemente aqui nessa brincadeira. Se você pegar os encontros passados, do ano passado para cá, essa pergunta que você fez ela é uma constante, né? A gente sempre pergunta o que é dinheiro para você, né? O que é dinheiro, né? E a gente nunca chegou a nenhuma resposta satisfatória, né, Felipe? Eu acho que sempre teve os insights de cada um, né? Sempre teve a perspectiva de cada um, mas de uma forma geral, a gente sabe que no contexto da nossa cultura aqui, né, dessa contemporaneidade que a gente vive, o dinheiro é sinônimo de moeda fiduciária, né? Não é isso? Dinheiro é sinônimo de moeda fiduciária, de cestas de moedas fiduciárias. Que dinheiro está ligado à rentabilização, né? Que dinheiro está ligado à acumulação, à capitalização, né? Então a gente está falando, o dinheiro é o recurso maior, é o recurso maior, né? É o óleo, digamos, maior, o recurso maior para poder dar vida, materializar qualquer coisa que um Estado e um governo queiram fazer, que uma empresa, uma organização queira fazer, daí por diante. Então a gente está falando de dinheiro nesse sentido, vamos botar assim, contemporaneamente falando, é isso. E que tem ali um padrão de organização em torno dele que é centralizado para descentralizado, né? Centralizado para múltiplos centros. Você tem bancos centrais, você tem os bancos, né, os grandes redes de bancos, e na medida que eles dão crédito, eles emitem, né? Eles fazem emissão desse dinheiro, né? Emissão inflacionada desse dinheiro. Né? Então assim, a gente pode ter várias leituras dessa brincadeira. E aí, quando a gente vai falar de criptomoeda, né, de criptoativo, criptomoedas, enfim, a gente está falando da tecnologia de blockchain, que tem uma arquitetura distribuída. Se você tiver uma cabeça, se as pessoas por detrás, né, que querem usar essa tecnologia para emitir uma criptomoeda ou um criptoativo, correto? Elas tiverem uma cabeça de fazer alguma coisa, como por exemplo o ambiente da Prospera, que não tem nenhum centro organizacional, né, não tem nenhum controle e comando, né? O padrão ali, a rigor, né, não vou dizer o que a gente encontrava na prática, mas o padrão ali a proposta do padrão era um padrão
distribuído, literalmente, né, um padrão de organização distribuído com modo de regulação distribuído, o blockchain do Ethereum, nesse sentido, conversa perfeitamente com isso, né, como o do Bitcoin também. Conversa perfeitamente com isso, né? Então, nós estamos falando ali no caso do Prosper, que seria esse criptoativo, no caso não é uma criptomoeda, mas um criptoativo que tem um padrão de organização distribuído, que tem um modo de regulação distribuído. Isso, a rigor, não tem nada a ver com a forma como é, por exemplo, a moeda fiduciária desse país, né? Embora ela circule na mão de todo mundo, correto? Todo mundo tem uma nota de R$ 2, né? Todo mundo tem 50 centavos na mão, 20 centavos, 10 centavos. Embora ela circule na mão, a forma da emissão dela é centralizada para descentralizada, né? Porque ela está indexada macroeconomicamente, não microeconomicamente, né? Então, eu sei que esse assunto dá muito pano para manga, por quê? Porque nos encontros anteriores a gente conversava isso a exaustão, né? Eu me lembro que teve um encontro aqui que veio um economista, sabe, ó, e esse economista ele virou e falou assim: olha, você me desculpa, mas tudo que vocês estão falando aí faz sentido, mas não é bem assim. Eu falei assim: como assim? E veja, a política monetária, ele falando, a política monetária é macroeconômica, mas a circulação da moeda é microeconômica. Entendeu o que ele falou? A circulação da moeda é microeconômica. Se não fosse pela circulação microeconômica da moeda, não teria-se como fazer uma política monetária macroeconômica em cima dela. Então o cara jogou uma perspectiva assim para a gente poder conversar sobre ela, né? Eu achei interessante, e aí eu falei para ele, nesse sentido eu concordo, que se acabar o Banco Central, correto? De uma hora para outra a gente não tiver mais banco, as pessoas vão continuar usando o real como, digamos assim, o real que a gente conhece, né? O real como moeda de referência para suas transações, né? Porque não tem ninguém chegando dizendo assim, não, agora o real não vale mais nada, quer dizer, agora vocês podem continuar usando o real. Quer dizer. Então, na realidade, olha, essa pergunta é capciosa, né? Porque ela pode nos levar a N, entendeu? A N lugares. A gente pode ter várias perspectivas sobre isso, né? É um debate interminável. A gente não consegue terminar esse debate. Porque é um debate, é mais que uma conversa, é um debate constante, contínuo. Porque ainda tem um aspecto tecnológico disso, né? A gente está conversando o aspecto tecnológico, né? Por exemplo, a gente hoje, quando fala de moedas convencionais, como nós a conhecemos, dólar, euro, essas moedas, elas são hoje, os grandes volumes delas são mais transacionados digitalmente, virtualmente, do que fisicamente, né, com papel moeda, né? As grandes somas nos mercados financeiros, né, nos tesouros nacionais, são transacionados virtualmente, digitalmente. As grandes somas, né? A gente não está falando da transação de papel moeda, né? Papel físico, né? Moeda analógico ali, né? No dia a dia, como a gente tem, né? Uma nota de R$ 10, uma nota de 20, de 50, de 100, daí por diante. Bem, agora, com relação a E2C, eu vou concordar com o Felipe. A gente está diante de alguma coisa muito interessante, né? A gente está diante da oportunidade da vida uma criptomoeda de fato, né? Não se sabe qual blockchain que nós vamos usar, se do Bitcoin ou se do Ethereum, né? Ou se outros blockchains, né, que estão surgindo por aí, que são ligadas a outras preocupações, que de repente, em termos de proposta de valor, estão mais, né, ajustadas, né, com a proposta da E2C, né? Nós estudamos isso também, sabe, vários blockchains que estão surgindo que não gasta muita energia, que é mais baseado, tem uma base de proof of stake, né, prova de participação, do que prova de trabalho, coisa e tal. Então não precisa de grandes servidores, de grandes computadores, né, para fazer a cunhagem, não é nem a emissão para fazer a cunhagem. Quer dizer, então tem muito campo aí para a gente conversar. Né? Mas é isso, querido. Eu concordo com o take do Felipe aí. Bem, eu aplico muito, assim, uma das grandes lições que foram para mim é a engenharia.
É mais do que a resposta, é a clareza sobre o problema. 95% da resposta está na pergunta. Então, apesar que você está falando que isso parece que é um debate interminável, eu acredito que uma vez que tem uma clareza sobre o problema, e isso te aproxima muito, muito da solução. E a clareza, e quando a gente fala em dinheiro, tem duas questões assim, fundamentais. Que dinheiro toca todo mundo. De alguma forma, esse elemento passa por todas as pessoas, então ele é comum a todos nós, né? E, por outro lado, ele é compreendido cheio de equívocos. Porque se você perguntar a economista sobre dinheiro, ele vai te dizer que, na teoria macroeconômica, você exclui o dinheiro da equação. Não interessa dinheiro, porque ele é soma zero. Então, os economistas não estudam dinheiro. Eles não sabem o que é dinheiro. Eles perguntam, então, quem estuda dinheiro? Dinheiro, na verdade, foi escorregando. Dinheiro tudo isso começa a aparecer quando os sociólogos começam a estudar dinheiro. Aí que começa a se cavar, aí porque ele vai nas sociedades antigas, e fica com esses olhos de quem está olhando o social, e não quem está olhando o econômico. E aí começou a aparecer os estudos de dinheiro muito mais interessantes do que as respostas das economistas que, na verdade, não estudaram dinheiro, que colocaram ele como nem me interessa essa história. E aí começaram a aparecer os equívocos que nós todos estamos vivendo, inclusive o Banco Central, o economista do Banco Central, as pessoas que estavam lá para decidir, para operar aqueles mecanismos. O próprio entendimento deles, por muitas vezes, está cheio de equívocos. Então, eu volto a dizer, a compreensão disso é a pedra fundamental. E a história que Felipe falou, aí eu volto aqui para a fala do Felipe, que é justamente a resposta clássica de 90% das pessoas do mundo, quando você vai perguntar, eles vão dizer isso. Não, começou com troca, com escambo, né? E aí evoluiu para cartão de crédito, ouro, prata, cartão de crédito, né? Mais ou menos isso. Então, essa é a resposta clássica, tá, Felipe? Você e Keynes e vários outros economistas assim, famosos no mundo, você está junto com eles. Então, você está muito bem acompanhado, tá? Inclusive, eu tenho aqui, deixa eu passar para vocês, o link do Banco Central, que ele fala sobre história de dinheiro. Tá? Dentro do Museu do Banco Central, que eu passo para vocês, é exatamente essa história, que tudo começa com escambo, e aí começa com peixe seco, concha, enfim, N coisas. O que eu quero dizer para vocês, e o que eu gostaria de tentar mostrar para vocês, que essa história está equivocada. Não é verdade. Nunca foi assim. Nunca. Os sociólogos vieram e trouxeram isso à tona. Não existe uma prova que uma sociedade usou escambo. Não existe. Essa foi uma teoria inventada pelos economistas, mas se você olhar a sociedade, não assim que funcionou. Como funciona desde o início? Funciona a seguinte, eu tenho a minha plantação de milho, deu um monte de sacas. Eu dou para você, Felipe, 2 sacas, porque você vai quando o seu porco vai crescer e você vai matar ele, você vai me dar equivalente àqueles meus 2 sacos de milho. Então, era uma espécie de crédito. Eu confiava em você, eu conhecia meus vizinhos, né? Minha comunidade era super pequena. Então, quando a minha colheita vinha, eu dava para Felipe, para Vini, com a crença
e com a certeza que vocês vão me dar da sua produção, do seu serviço, quando vocês tiveram como fazer isso. Então, o dinheiro nasce crédito. Tá? E dinheiro, porque em português a palavra confunde, né? Porque você, Vini, usou muito a palavra moeda, né? Como dinheiro, né? Dinheiro, moeda. Mas em inglês é money, não é coin. Coin é claramente moeda é claramente a moeda, né? É o físico. E ali é uma outra razão do equívoco. Como o que sobrou dessa sociedade, dessas histórias? Sobrou o físico, as moedas. Não sobrou o acordo que eu fiz com o Felipe, que ele vai me dar meu porco pelo meus 2 sacos de milho. Isso não tem registro. O que sobrou são as moedas, são as notas. Por isso a gente associa dinheiro com uma coisa física, porque o que sobrou para aos arqueólogos levantar essa história. Então, na nossa cabeça, na nossa mente, dinheiro está associado com algum recurso, alguma commodity. E é justamente o contrário. É de cabeça para baixo. O dinheiro é um acordo entre nós. E aí depois esse acordo passa a ser representado por uma coisa física, uma pedra, um ouro, uma coisa que a gente até um pãozinho, tem uma madeirinha. Então começando ali, esse primeiro equívoco que faz com que tudo vira de cabeça para baixo, vira cabeça para baixo a nossa compreensão. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, Felipe, você falou, não, mas é muito difícil para o peixe analisar a água, né? Estamos mergulhados dentro de uma sociedade monetária. Como é que eu vou olhar para esse troço? Né? Ele está aqui, estou dentro dele. Preciso sair para olhar. Ou você olhar para a sociedade pré-dinheiro, quando não tinha dinheiro. Como que eles operaram aqueles caras lá? Então, a gente tem alguma documentação sobre isso? Temos, e boa, o Esparta. Esparta, durante 400 anos, operou a cultura espartana, aquela coisa rígida, militar, etc., sem dinheiro. Inclusive, quando eles conquistaram Atenas, eles aboliram o dinheiro. Atenas já era uma sociedade monetária, falaram, não, a cultura espartana é superior, nós não precisamos desses negócios dos outros. Nós já estamos aqui, era 300 anos, nós vamos permanecer. Corta tudo, mete o nosso esquema aqui e pronto. Então, o Esparta é um exemplo para dizer que era. Esparta era uma organização extremamente dura, extremamente rígida, onde você tinha escravos, soldados, e não tinha mobilidade social nenhuma, e cada um tinha o seu lugar e pronto. E aí ninguém se sentiu também ameaçado pela sua posição, porque era tudo fixo e tal. Então, a sociedade se organiza assim, extremamente ditatorial. Então, quando vem o dinheiro substitui isso, ele dá liberdade. Por incrível que pareça, que a gente fala tão mal do dinheiro, o dinheiro deu para a humanidade uma grande liberdade. Ele permitiu a gente operar socialmente sem rigidez social como era isso. Tá? Então, essa é a segunda questão, o segundo exemplo mais próximo que eu não sei se vocês conhecem, 1972, Irlanda. Em 1972, Irlanda, os jornais publicaram uma matéria que todos os bancos vão fechar. Houve uma greve, não chegaram a um acordo e os bancos avisaram, bem, nós vamos fechar. E, de fato, todos os bancos da Irlanda fecharam e alguns dias ficou um caos lá e depois a sociedade se organizou. Os bancos permaneceram fechados 6 meses. E, assim, vou só dar um resultado interessante.
o país depois fizeram as contas, o país continuou crescendo durante essa época. Então, e aí você pergunta, mas que dinheiro é esse que apareceu lá? De onde vem esse dinheiro? Ali os partos ali. Pode continuar falando, Iago. É só pano de fundo aí, vai. Né? Então, a Irlanda, como que os irlandeses fizeram sem bancos? Eles simplesmente emitiram cheques. E esses cheques não eram compensados. Como que quem dava a garantia do fundo do cheque? Como que poderia funcionar? Aí característica dos irlandeses, talvez vocês podem imaginar. O que é uma coisa bem cultura, quando você pensa na Irlanda, que tipo de elemento cultural você pensa? Fala aí. Você lembra da saia, Luizão? Na saia, no whisky, né? E no pub. No pub irlandês, onde a galera se encontra para tomar o seu chopp, o seu uísque. Então, o pub era um cara que dava confiança, porque ele conhecia todo mundo lá. Então, os pubs locais viraram uma espécie de onde os cheques eram assim, garantidos. Tanto que depois, quando os bancos abriram depois de 6 meses, eles levaram ainda 3 meses para compensar aqueles cheques todos. E a soma do dinheiro que os irlandeses criaram nesses 6 meses foi 4 bilhões de libras. Tá? Então, isso era sem os bancos. E isso era dinheiro que é esse crédito, que é deram para os outros. E esse elemento do pub, do cara do pub, que tinha confiança, conhecia a história de cada pessoa e sabia quem poderia honrar seus compromissos e quem não poderia, a coisa funcionou. Então, então assim, você vê, é possível nós criarmos nosso dinheiro desde que a gente entende que o dinheiro não é coisa. Quando você pensa em dinheiro como coisa, isso, você está levando, automaticamente você vai se levar para um modelo atual. Porque é isso. No modelo atual do Banco Central, apesar de tudo hoje ser totalmente digital, isso, só 3% do dinheiro no mundo é moeda, é espécie, tudo é digital já há muito tempo. Tá? Só que aí a beleza, voltando um pouco da criptomoedas, como eles tentam responder essa pergunta, né? A pergunta, como nós vamos criar nosso dinheiro para fazer nossas trocas, né? Bom, não precisamos dos bancos, não precisamos de ninguém. Precisamos do elemento do confiança, né? Aquele cara do bar, dono do bar, e das nossas trocas. Então, isso. O dinheiro pode ser batata, o dinheiro pode ser um papelzinho que a gente combina. Não sei se precisa ser cripto. Até isso eu pergunto. Será que é criptomoeda e não é tabela Excel? A gente bota os nomes e quanto um deve o outro. Porque é isso. Para operar, você precisa que as pessoas tenham consciência que o dinheiro é isso e não é coisa. E essa é a parte mais difícil. Porque mesmo vocês falaram não, começou um escambo, não, ele está atrelado a alguma coisa. Então, os conceitos e a confusão está estabelecida. Ainda precisa muita limpeza. O papel não está branco. O papel não está branco. E aí eu acho fundamental essa passagem para a história, para não repetir.
né? A gente precisa compreender como chegou até aqui. Esses pulos, eu fiz pulos gigantes, né? Da Mesopotâmia para Roma, para 1972. Existe muita história aí, muita compreensão foi acumulando. É importante resgatar esses entendimentos. E outra coisa também, o dinheiro foi mudando. O dinheiro que nós estamos tratando hoje, o fecundário, fiat, da palavra latina criação, né? Ele só tem 300 anos. Então, estamos falando de um dinheiro, por um lado, da humanidade relativamente novo, mas, de ponto de vista século XXI, já é um negócio ainda velho. Pô, estamos usando um negócio de 300 anos atrás. Lógico que está tudo quebrado, né? Alguém tem dúvida disso? Né? Mas será que não tinha outras experiências da própria humanidade, né? Quer ver uma experiência super interessante dos ingleses de 1200 até 1800. A criação do Banco Central inglês foi feita com dinheirinho de pãozinho de madeira. Era assim, você pagava o imposto para o rei, ele anotava num pauzinho lá, cortava o pauzinho na metade ficava no tesouro do rei, metade ia para a pessoa como comprovante. Mas como o rei era um cara de confiança, aquele metade do pauzinho meu podia trocar para mercadoria. Então, aquele dinheiro circulou durante 600 anos. E aí, esse foi o primeiro depósito para a criação do Banco Central. E aí, do Banco Central inglês, que é o pai de todos os bancos centrais do mundo, que é o modelo que a partir do qual... E aí, essa história louca. E aí, não sei se eu já contei isso, mas eu conto de novo. Aí, quando o parlamento inglês vota para a eliminação do pauzinhos, lógico que não consegue, leva 30 anos para eliminar a coisa. Quando conseguem eliminar, resolvem que tem que colhem todas as madeirinhas para queimar, e resolvem queimar. E o raio do forno era um forno lá perto do parlamento inglês. Botaram fogo na madeira, queimou o parlamento inglês, queimou a casa do Lord, queimou tudo. Toda a ficha da história queimou. Queima de ficha mesmo, literalmente. Toda a história de 600 anos de transações financeiras foram queimadas. Por isso, muitas das coisas são apenas hipóteses. Não tem essa certeza sobre essa história, porque a documentação foi eliminada. E aí a gente chega no Banco Central inglês, que é o nosso modelo atual, onde o Banco Central segura todos os outros bancos e tem um Banco Central dos bancos centrais que segura todo mundo e pronto. E aí você vira uma coisa, não é mais uma coisa local, uma coisa sistêmica. Basta um banco quebrar, todo mundo está ligado. Virou uma coisa só. Então, essa é uma coisa nova. Essa é uma coisa que tudo virou uma coisa só, um banco central segurando os outros bancos centrais todos, que seguram os bancos. Isso é uma estrutura, assim, moderna. Moderna não, em termos da nossa era atual. É isso que nós vivemos. E esse modelo é isso, ele é baseado em todos esses equívocos que eu venho contando para vocês. Então, imaginam esse negócio funcionando. É lógico que é uma máquina tudo quebrada. Muito bom, Ior, muito bom. Mais uma vez, eu entendo e concordo com toda a sua perspectiva. Eu tenho um entendimento parecido com o seu. Mas é aquela coisa, né? Como aqui as coisas não estão prontas, né? Assim, a proposta da criptojornada não é partir de, digamos assim, um entendimento mais esclarecido, né? Das coisas de uma forma geral, seja lá do que for, vamos botar de dinheiro, né? A gente sabe parte do pressuposto da perspectiva de cada um, né? Obviamente que a perspectiva de cada um pode bater ou não com
esclarecimento maior do que nós estamos falando quando se fala de dinheiro, por exemplo. Né? Isso faz parte da exploração, né? Da investigação, dessa dinâmica da gente gerar um ambiente de livre aprendizagem, para que as pessoas vão tirando suas próprias conclusões, tendo seus insights, né? Ouvindo um pouco do que o Felipe tem a falar, ouvindo muito do que você falou. Como eu disse, eu concordo em boa parte do que você acabou de colocar, né? Principalmente no que tange, né, ao conceito de que é dinheiro. Né? Dinheiro, de fato, não é coisa. Dinheiro é um mindset, né? Dinheiro é uma forma de entender, é um contrato social que pode ter que tipo assim, onde o trato que está sendo feito pode ganhar um contorno físico ou não, né? Pode ter algum elemento físico para representar esse trato, esse contrato social, né? Ou não. Eu entendo isso perfeitamente, né? Mas também tem um aspecto cultural aí fortíssimo, né? Um aspecto cultural ligado à linguagem, né? Um aspecto cultural ligado aos costumes, aos hábitos, né? E que a gente está falando da sociedade contemporânea, a gente está falando de consumo, né? Falando, o dinheiro está intrinsecamente ligado à produção e a consumo, né? Nesse trato, nesse contrato social, nesse mindset, nessa percepção do que seja dinheiro, ele está intrinsecamente ligado à produção e consumo, né? Tão intrinsecamente que é difícil alguém conseguir separar uma coisa da outra, né? Separar dinheiro de produção e consumo, né? A gente sabe que, historicamente, né, já houveram ainda bem, né, já houveram várias outras formas de nos organizar em sociedade, de dar valor às coisas, né, de entender o que tinha valor para cada um de nós, para cada sociedade, de tempo em tempo, né? E as experiências, obviamente, nunca foram, nem sempre, aliás, não eram parecidas com a experiência que a gente está tendo agora, né? Você bem colocou aí. Eu concordo que a gente hoje tem um conceito de dinheiro atrelado a uma gestão estadocêntrica, governamental, né, corporativa e mercadológica. Aí está uma complexidade, né? Existe uma complexidade aí, para gerir, vamos dizer assim, essa história do dinheiro, né, que está ligado a esses bancos centrais em rede, sistemicamente, como você acabou de falar, um sustentando o outro, que está ligado ao mercado financeiro, né? Enfim, tem todo esse aparato sistêmico, né? Toda essa infraestrutura e supraestrutura sistêmica por trás. Mas veja, como eu disse no início desse encontro de hoje, né? A nossa ideia aqui é que, por menos clareza que nós possamos, cada pessoa que possa não ter, do que seja dinheiro historicamente, ou do que seja dinheiro do ponto de vista de cada um, né? Nós temos aqui um desafio, que vem sendo pensar a E2C, né, como uma moeda ou como uma criptomoeda, e vamos dizer assim, também como dinheiro, quem sabe, né? Também como dinheiro, né? Agora, que tipo de dinheiro nós estamos falando? Né? Que tipo de circulação, que tipo de emissão, transação? São os desafios desse papel, como você bem disse, não está nada em branco ainda. Então, a gente então tem a tarefa de tornar esse papel branco, que ele não está branco ainda, depois nós podemos preencher esse white paper, né, do que seria essa história da E2C. Agora, é importante dizer que a gente nunca vai, a gente pode chegar, certamente vamos chegar, a algumas questões, a gente vai chegar a algumas clarezas, sabe, Otávio? Nós vamos chegar a nós vamos gerar algumas clarezas aqui, né? Agora, eu sinto isso como uma obra aberta, né? Eu sinto isso como uma coisa que a gente vai botar a mão na massa, vai ter suas versões, né? Nós vamos, eu entendo dessa forma, nós vamos lançar, digamos, a versão 1.1, né? 1.0 da E2C, seja lá da forma que for,
nós vamos ver como é que isso vai acontecer na prática do dia a dia das pessoas, né? Como é que isso vai ser apropriado, como é que isso vai ser transacionado, né? O que isso vai gerar, o que isso, no final de contas, vai se representar de valor ou de dinheiro para as pessoas, né? E eu acho que é um pouco por aí a brincadeira, né? Certamente a brincadeira vai ser por aí, certamente, né? Ninguém aqui tem a pretensão e intenção de ser sociólogo, muito menos economista, né? A gente aqui, muito pelo contrário, a gente está aqui aberto, né, para toda e qualquer pessoa, toda e qualquer perspectiva é bem-vindo, né? De pessoas que não têm a menor familiaridade com o tema, a pessoas que têm profunda e vertical familiaridade com a parada. Então, a gente sempre vai ter aqui alguma coisa extremamente, como é que se diz, impermanente. A gente vai ter alguma lógica aí de moeda, alguma lógica monetária, alguma lógica de dinheiro, falando com a E2C, certamente, mas como a gente está falando de alguma coisa viva, né? Alguma coisa que vai estar relacionada a alguma coisa viva, viva que eu digo, a proposta de valor dela está ligado a gerar infras e superestruturas, né? Cada vez mais interligadas para usufruto comum. Então, você está falando de alguma coisa que conversa com regeneração, conversa com vida, conversa com reuso, conversa com bicho zero, conversa com uma série de questões que não são propriamente consumistas, né? E que não tem a pecha da produção convencional, né? Então, a gente está falando de uma coisa muito viva, né? Então, eu acho que isso vai estar sempre mudando. Eu sinto que isso vai estar sempre mudando de alguma forma. Agora, como sempre coloca bem a Priscila, a gente vai ter um quê de sintético, um quê de pragmático, né? Que é baseado nas experiências que nós já conhecemos, já sabemos que elas existem por aí, né? Seja do blockchain, se falar de criptomoeda, né? De blockchain, do Bitcoin, seja falar das experiências das moedas sociais que nós conhecemos por aí, por exemplo, né? Agora, é importante a gente sempre ter em mente que tem um fator novo aí, né? E que está ligado à proposta de valor da estação. O nome da estação é a Estação Experimental Glocal, né, para ciências abertas e tecnologias sociais peer-to-peer, né, P2P. Então, nós temos um elemento novo aí que está ligado a novos imaginários, que, ou seja, ser novos, eles ainda não existem, estão começando a existir, que é ligado a esse fenômeno da localidade. Ou seja, não estou falando nem de uma coisa extremamente localizada, não estamos falando de uma coisa globalizada, né, planetária, vamos dizer assim. A gente está falando de alguma coisa localizada, né, que tem uma latitude, longitude, que tem uma visão de horizonte, mas tem uma visão de perto. Então, nós estamos falando de uma dinâmica de imaginário social que cada vez mais na sociedade interconectada que nós somos, que está diminuindo o grau de separação entre a gente, está ganhando vida, né? Cada vez mais o nosso entendimento de realidade não é aquilo que eu enxergo no dia a dia, né? Quando eu acordo e saio da cama, correto? Que eu toco, que eu vejo com os olhos, né? A gente já tem uma noção de realidade que já está atrelada a esse altíssimo grau de interconectividade que nós todos vivemos, que chama-se internet, né? E a internet, nesse sentido, está evoluindo, né? Ela está se tornando outras internets, né? Está ganhando outras coisas. Então, na realidade, a E2C conversa com isso também, né? Conversa com esses outros imaginários, né? Esses imaginários novos que estão nascendo. Então, quer dizer, mais do que ser alguma coisa que tenha valor, que seja moeda, ou que de fato não seja nenhuma coisa, represente algum tipo de dinheiro, né? A gente está falando de alguma coisa que conversa com toda uma outra proposta de sociedade, né? De estar em sociedade, de conviver em sociedade, né? Então, o desafio também está aí, né? Na simplicidade, a gente poder tocar essas questões, né? Mas fala, Felipe. Bem-vindo, Lila Tésia. Lila Tésia está na área com a gente. Um beijo, meu amigo. Tá a Lila Tésia aí, a antiga Dora Willa agora. Aqui não conhece a Lila Tésia, né? E talvez conhecer a Dora Willa. Ela morreu agora, Lila Tésia. Então, depois, como a gente não conhece, pode apresentar depois, mais tarde e tal. Falar um pouco também. Então, falando um pouco da E2C, eu vejo que ainda para mim parece muito que faz sentido na parte tecnológica da E2C e na parte da regra de emissão delas. Faz sentido para mim não complicar muito, sabe? De início, nem
nem talvez seja muito, faça sentido para mim, que eu vejo assim, que vai ser vantajoso. Por exemplo, essa coisa do criptoativo, eu acho que para o que a gente conversa, assim, pelas conversas que a gente tem tido, pelas conversas que eu tenho tido, né, com vocês e com o pessoal, ainda é um pouco distante esse lance do criptoativo, eu acho. É uma coisa que fica ainda um pouco distante. Eu acho que mais próximo mesmo das conversas é o lance da criptomoeda mesmo. Uma coisa que, não sei, aí é uma coisa que para mim faz muito sentido. Seria atrelar a emissão da EDC, mas não somente ao aspecto produtivo, né? Então, se eu entrego algo, eu produzo algo de bem comum, né? Ou um acesso à mobilidade, ou um acesso distribuído, né? Ou coloco para acesso de algum bem comum, né? Coloco para acesso. Mas também, na regra de emissão, ter alguma coisa não só produtiva, não só assim. É um desafio, eu não sei mais. Mas em que sentido eu diria assim? Tem aspectos, eu vejo que, por exemplo, tem aspectos de. Vamos falar assim, sei lá. Como é que seria na EDC eu fazer um acolhimento de uma pessoa aqui em minha casa, né? Como é que seria isso? Né? Como é que seria isso para a EDC, né? Como é que isso seria reconhecido dentro da EDC, né? Seria, enfim. Isso que é uma grande pergunta, porque não tem, porque eu acho que assim, para mim não faz. É fácil se tivesse um centro de controle, assim, ou alguns centros de controle que fossem lá e mapeassem as prestações de serviço e os bens comuns gerados. Então, teria esses centros iam captar essa geração. Mas eu não vi ainda nenhuma proposta que seria de a validação ela ser realmente completamente distribuída, né? A avaliação ser no nó ali, entendeu? A coisa, ela vem pelo nó. Então, o nó validar o próprio, a própria oferta, né? Isso para mim é um desafio. Dentro do que eu tenho visto de blockchain, para fazer isso em blockchain é meio desafiador, eu acho, até para programar isso e tal, né? Como é que cada nó ali vai poder ter esse acesso, essa liberação de emitir de se creditar ou de dar crédito, né? É uma coisa bem doida, assim, para nível de blockchain e tal, né? O que a gente tem visto até hoje e tal. É muito mais fácil fazer o quê? Né? Gerar uma quantidade e essa quantidade distribuir igualmente, ou pegar e fazer uma regra automática e solta essa regra e deixa essa regra rodando, né? Isso é muito mais fácil, né? Assim, em termos de programação, em termos de programação, acho mais. Acho que é até mais fácil em termos de programação do que em termos de entendimento. Em termos de entendimento, eu acho que até não é tão difícil de entender essa coisa da validação do nó, né? Eu acho que isso até é uma coisa tranquila. Eu acho que teve um papo que a gente teve sobre isso e tal, e eu acho que não ficou muito difícil de entender, né? Acho que eu vim isso de uma ideia, eu acho, na época de, por exemplo, 3 nós validar um bem comum. Então, a partir de 3 nós validando aquele bem, ele geraria E2C, né? Mais ou menos isso. É uma coisa simples, acho que simples de entender. Agora, isso lá nos blockchain da vida, lá dos sistemas de blockchain, é um pouco difícil. E outra coisa que eu acho que faz sentido é o lance do blockchain mesmo, né? E2C criptomoeda ou não, eu acho que faz sentido o uso de blockchain. Por quê? Pela descentralização que existe do blockchain, né? Pela facilidade de você pulverizar o centro, né, com o blockchain. Hoje, se a gente, por exemplo, entrar numa rede tipo Bitcoin, isso a gente vai estar, quer dizer, vai estar bem pulverizado. Então,
se a gente faz uma planilha de Excel, a pessoa precisa ter um certo domínio de Excel, precisa ter, às vezes, alguém olhando aquilo, aquela planilha, não é um negócio simples. Eu já fiz uma moeda no Excel, tem o Zero Infinito que está aí funcionando como Excel, né? Isso para dar um exemplo. Mas, não só Excel, mas se você cria um sistema que você precisa, de alguma forma, manter os registros, você precisa dar o acesso desses registros para as pessoas, fica muito dependente, né? Tipo o que também rolou na Prospera, do algoritmo ficar dependente de alguns programadores e tal. Mas se a gente pega um sistema aqui, tipo o Bitcoin, por exemplo, né? Que ele já tem a regra dele de emissão, já tem o sistema já está pulverizado, não é distribuído, é descentralizado para distribuído, beleza. Mas ele já tem essa pulverização e já é algo assim, a pessoa já cria sua conta, ela já é responsável pelo uso da sua conta, por guardar a sua conta, né? Então fica realmente a coisa pro nó, né? Não fica uma responsabilidade daqui a gente ter que explicar para a pessoa como é, como é que não é. Isso é muito chato. Esse negócio de explicar o uso do sistema próprio é muito chato, né? O Bitcoin já está sendo, como exemplo, né, já está sendo apropriado, né? No Ethereum a gente já fez uns exercícios. E eu vejo que é possível de ser apropriado do uso do Bitcoin. É muito fácil criar uma conta, muito fácil para mim, para mim. Mas eu acho que para qualquer pessoa hoje não é algo impossível, nem difícil, certo? Está cada dia mais fácil. Então, eu acho que faz muito sentido, entendeu? Começar a E2C já utilizando um sistema talvez como o Bitcoin, uma coisa que já tem um caminho, já está sendo apropriado, né? Blockchain tradicional mesmo. Faz sentido, eu acho. Eu acho que faz bastante sentido. Lila, meu amor, você não quer falar nada não? Dar boa noite, dizer como é que você tá, como é que tá esse domingo, coisa e tal. Hein? Boa noite. Oh, fica à vontade. Eu só tô ouvindo mesmo, tentando entender, mas e também queria encaixar a E2C logo nas terapias, por onde eu passar. Esse mês eu vou começar no litoral, então, com uma ideia de facilitação de autocuidado, lá em Marizias. Depois eu vou para Ilha Bela. Depois eu não sei para onde eu vou. Mas eu já queria estar falando da E2C para as pessoas. Então, acho que vou ter que me organizar para participar da criptojornada aonde eu estiver. Então, vou fazer isso, vou combinar com as pessoas isso. Vou precisar de Wi-Fi só. E aí eu converso com vocês. Só isso. Não quero mais dizer, quero só mais entender, porque acho que perdi muita conversa antes de ouvir vocês agora. Acho que vocês conversaram mais, então estou ainda boiando. Algumas coisas eu entendi, mas eu não quero interagir agora. Isso é a verdade. Essa é a verdade. Não quero interagir. Só quero ouvir. Interagir, quer dizer, ouvir é uma forma de interagir também, né? Então você vai estar interagindo de qualquer maneira. Não é, Lila? Você tá muito bonita nessa foto aí. Gostei dessa foto. Assim. Tá muito bonita. Né? Olha, foi eu que tirei. Que coisa, não? Tá bem inspirado, assim. Tá parecendo a Lila mesmo. Né? Aquelas fotos anteriores, ela é aquele outro avatar chamado Heroína, não tem nada a ver. Né? Mas, enfim. Isso aí foi o nome que me deram. Eu gostei desse nome, bonitinho. Eu gostava dos dois nomes. Qualquer nome que você venha, eu vou gostar de qualquer maneira. Eu acho que o Felipe também, o Ávio. A gente vai gostar de qualquer maneira. Entendeu? Então, o nome que você der, tá ótimo. Olha, mesmo se não gostasse, não ia nem ligar. Eu sei, meu amor. Eu sei que você é um ser. Você é um ser que está beyond tudo isso, né? Olha só, galera. Então, eu concordo com as colocações do Felipe.
Sabe, Felipe, um dado momento dessa criptotrilha, eu sei que você acompanhou isso de perto, porque você praticamente esteve em todas elas, né, todos os encontros. Eu sei que a Lila não, e o Ave está chegando agora, mas a gente basicamente fez duas linhas de raciocínio, né? E eram linhas de raciocínio diferentes, mas que nada impede que elas possam conversar entre si. Entendeu, Felipe? Quais eram essas linhas de raciocínio? A linha de raciocínio primeiro a gente fez uma diferenciação entre valorização e valoração, lembra disso? Né? A gente entende que valoração é uma coisa e valorização é outra. Quer dizer, então a gente entende que a valoração na E2C está em tudo aquilo que cada nó materializa, né? Como de acesso para uma superestrutura social de usufruto comum, né? Cada nó materializa em termos de acesso, eu quero dizer, a alimentação orgânica saudável, correto? A terapias e facilitações que a Lila Tésia está se propondo a fazer. Isso para falar de uma coisa que é, digamos assim, quase um serviço, vamos dizer assim, né? Acesso à internet, né? Sem passar pelas operadoras, geração de energia entre as pessoas, não é isso? A energia como um bem, digamos, de usufruto comum, né? E daí por diante, né? A questão de saúde, daí por diante. Então, tudo aquilo que gerasse esse tipo de materialidade, ou seja, a materialidade está em dar o acesso para terceiros, né? Para toda e qualquer pessoa, né? Essa materialidade ela gera a valoração da E2C, né? Esse tipo de materialidade geraria a valoração. Quanto mais valoração a E2C tivesse, né, com um ganho incremental, né, um ganho incremental de mais materialidade, mais coisas que estavam sendo produzidas e compartilhadas para usufruto comum por parte de cada nó, não é isso? Geraria a valorização dela como criptomoeda. Então, esse foi uma linha de raciocínio que a gente estava tendo. Lembra disso? Nós estávamos trabalhando com essa linha de raciocínio. Uma outra linha de raciocínio era ligado à acreditação. Ou seja, para você se tornar um nó dessa comunidade local da E2C, né, como é que seria a dinâmica, o processo de acreditação? Né? Se essa acreditação ela se daria por parte de cada nó. Né? Cada nó, por si só, faria essa dinâmica de acreditação. Ou, se não, se dependeria de um volume de nós, né? Um volume de pessoas, né? Para poder fazer acreditação de um novo nó. Não é isso? Então, a gente não evoluiu isso aí. A gente conversou até aí, mas não evoluiu. Né? A gente literalmente não evoluiu essa história. Né? Uma outra questão que também a gente conversou foi com relação à emissão. Né? A gente já percebeu, sabe, a gente analisou várias criptomoedas, altcoins ou ICOs ligados ao Ethereum ou outros blockchains. Né? Boa parte deles, toda a parte de mineração, cunhagem, que é ligada à emissão, né? É feito pelo pessoal que está gerindo, digamos assim, aquela criptomoeda, né? Aquela criptomoeda está gerindo tecnologicamente isso. E nas regras de emissão, você pode ter uma participação digamos, na cunhagem da moeda, no desenvolvimento tecnológico dela, se você adotar, por exemplo, o Proof of Stake, né, que é a prova de participação. Mas aí tem um sistema de votação, né, em paralelo. Que para você poder ter acesso a ser um votante, vamos dizer assim, alguém que possa votar no desenvolvimento tecnológico daquela moeda, o Decred, por exemplo, funciona assim. Tá? Você precisa ter um volume de Decred, você precisa ter um usuário heavy user. Né? Você precisa ser um cara que está transacionando de fato Decred, está adquirindo Decred. Né?
e você está, de alguma forma, participando do processo de evolução do Decred para você poder fazer parte, você poder ter uma voz, né? Você poder votar na evolução das aplicações ligadas a Decred e da evolução da própria criptomoeda, entendeu? Estou dando um exemplo prático porque nós conversamos sobre isso. Quer dizer, então, ali tem todo um sistema de consenso, de votação, etc. Bem, só que o nosso paradigma nunca foi o paradigma organizacional, né? A gente sempre trabalhou com paradigma orgânico, vamos dizer assim, das pessoas, né? Que está muito ligado à animação em rede NetWeaving da E2 Glass, da estação experimental, né? Que é uma coisa completamente sem nenhum tipo de centro de comando, não tem nenhum tipo de centro, né? Nenhum tipo de centralidade de comando e controle, não é isso? Então a E2C, obviamente, tem que refletir essa proposta de valor também, né? Então a gente começou a cogitar de que a emissão podia estar sendo feita por cada nó, né? Ou seja, não haveria nenhum tipo de centralidade na emissão da E2C, né? E como é que essa emissão estaria sendo feita, né? Na medida de que forma essa emissão seria feita? Na medida que cada nó comprovasse a materialidade, a valoração, né, daquilo que ele está agregando, digamos, ao sistema, ele está agregando à comunidade local. Se o cara está agregando, né, geração compartilhada de energia, então é isso que ele está agregando. Quer dizer, a gente, obviamente, não faria nenhuma distinção, né, do cara que está agregando alimentação orgânica para o cara que está agregando geração de energia. Não haveria nenhum tipo de distinção nesse sentido, né? Se a Deruíla, por exemplo, ela está, desculpa, Lila Tese, se ela está ali, ela está se propondo uma parte das facilitações que ela faz, de energia que ela faz com reiki, uma parte ela faz, né? Ela deixa à disposição para as pessoas poderem usufruir daquilo, sem necessariamente ter que pagar em moeda convencional por isso, né? Pagar em real, dólar, euro, né? Essa parte que ela te destina para o usufruto comum, né? Isso gera valoração para a E2C, né? Consequentemente, gera valorização para a E2C, né? Então, isso tudo a gente já conversou pra caramba em cima disso. E uma questão que a gente também estava começando a evoluir seria aonde entra, sabe, olha, o blockchain e o algoritmo aí, né? Aonde entra o blockchain e o algoritmo nessa história, né? Aonde entra o que o blockchain consegue oferecer de melhor, que é a não confiança no outro, né? O blockchain tem essa capacidade, né? A gente está falando de uma tecnologia que permite você transacionar qualquer tipo de objeto, não é isso? Transacionar qualquer tipo de valor, sem que você tenha absolutamente confiança nenhuma na outra pessoa, né? Na outra pessoa que está do outro lado. Você não precisa confiar nela, porque a tecnologia já te oferece toda a confiança, né? Algoritmicamente falando, né? Tecnológica e algoritmicamente falando, para que você possa transacionar com total confiança, né? Sem precisar confiar na pessoa. Então, aonde entra esse aspecto de não confiança dentro de uma proposta de valor de uma moeda baseada na empatia, na confiança, né? Então, esse é o nosso desafio também, quando a gente for começar a fazer a elaboração, né, desse papel branco, né, desse white paper. É isso. No blockchain, por exemplo, eu não vejo o lance assim, que eu acho que ele funciona totalmente assim, sem confiança nenhuma. Vou tentar explicar assim como é que eu vejo isso assim. Eu acho que mesmo blockchain, para nós assim internamente, a gente não faz uma quer dizer, se você não estiver operando ali dentro de uma lógica do dinheiro mesmo, na lógica do mercado financeiro, aquela coisa, aquilo ali é bacana você ter blockchain, porque você não precisa confiar em ninguém. Você vai botar seu dinheiro lá dentro da bolsa de valores, vai comprar, vai vender as coisas, os ativos, e você tá beleza, porque o sistema é bom, funciona muito bem, né? É difícil de fraudar e tudo mais, diferente de às vezes você ter que confiar num banco desses aí, esse banco falir, ou né, você confiar em governos e tal. No blockchain você não precisa confiar em nada, realmente, né? Você pode
mas no aspecto do dinheiro, pensando assim, nessa coisa do dinheiro tradicional. Agora, se você pensar numa lógica, pensando assim, na lógica da E2C, eu acho que eu vou fazer o quê? Eu estou gerando algo para alguém ou para um sistema, né? Pela E2C. Vou fazendo algo entre eu e o outro, ou fazendo algo para bem comum, né? Pensando em sistema, pensando em uma cultura ligada à cultura que a gente está falando na estação experimental. Então, eu já estou fazendo algo que é dirigido, assim, né? E eu usaria o blockchain também para fazer esse fluxo acontecer, né? Eu poderia usar qualquer outra coisa, eu poderia usar apenas um telefone, eu poderia usar para a gente fazer fechar esse contrato, digamos assim, né? essa prestação de serviço, essa coisa, dar essa força, eu poderia dar essa força com telefonema, eu poderia dar essa força com dinheiro, eu poderia dar essa força com qualquer coisa, mas eu poderia dar essa força também usando o blockchain, né? E por isso que eu vejo, eu acho assim, a gente já tem um fluxo aí funcionando, o fluxo está funcionando aí, está rolando, está em alta, assim, né? E ele funciona usando o Facebook, e usando o banco, conta, etc. Né? Então, a gente não tem problema, quer dizer, a gente não tem visto, até então a gente vai interagindo e não vem ninguém levantando assim, tem um problema aí que eu não estou satisfeito com tal coisa, né? Do fluxo em si, né? Não tem eu não tenho uma queixa. Eu, pelo menos, não tenho visto e não tenho ouvido e não tenho uma queixa clara assim para dar, entendeu? Então beleza, fica no fluxo. Mas a gente tem também o blockchain e o blockchain com todas as suas características. Dentre essas características do blockchain, essa coisa da localidade, né? Se eu estiver num computador de outro lado do planeta, tipo a Samara lá, eu consigo dar força para alguém de outro lado do planeta com um acesso lá que pode ser um acesso de um computador que, enfim, está infectado, uma coisa assim, mas que com as tecnologias de segurança, de criptografia, de blockchain, é difícil mesmo um computador está infectado, alguém poderia invadir minha conta no banco, mas o blockchain fica mais difícil, a depender do que eu uso, a depender de como eu faço isso, né? Então, eu acho que cada vez mais a tendência do blockchain é se tornar uma tecnologia assim, segura, né, para invasores externos, digamos assim, um hacker, alguma coisa, com sistemas e aplicações com a segurança também mais... Isso é o que eu estou vendo de perspectiva, certo? Não é isso é o que eu estou achando que pode acontecer com o blockchain. Mas eu estou percebendo, eu estou vendo que ele vai trilhando uma trilha dessa assim, né? De realmente se tornando uma coisa mais factível, mais segura de um hacker, de uma pessoa mal intencionada de acordo com a intenção que eu quero dar aquela transferência, aquela passagem ali. De ser algo que vai ter menos ruído, né? Vai chegar ali com mais facilidade, com mais rapidez, né? E com menos taxas, né? E dessa forma mais descentralizada para distribuir. Por isso que eu acho que é interessante o blockchain, né? Por isso que eu acho que é bacana. E tem funcionado pelo fluxo e pode ser que a gente comece né? Eu vejo que a gente pode ampliar um pouco com o blockchain. Né, e com as regras de emissão e tudo mais, a gente ainda tem toda essa liberdade de criação, né, da regra de emissão, das regras de emissão. Tudo isso dá uma liberdade muito grande, que no dinheiro ou em outras tecnologias que a gente tem utilizado, a gente não tem toda essa liberdade. Né? Com blockchain, com outras tecnologias, a gente vai poder tendo mais liberdade para criar, para ampliar, para diminuir se a gente quiser diminuir, enfim, fazer o que a gente almeja fazer. Então, eu acho que é interessante, né? Principalmente a gente está interagindo e como é uma dinâmica conversa interativa, eu acho que é melhor ainda porque vai possibilitando que as coisas vão mudando ao longo do tempo, vão evoluindo, vão, né? Enfim, mudando, né? Essa coisa da evolução, né? Mas vão mudando, vão se adequando às nossas necessidades. Então, eu acho que a base interativa é que é bacana, entendeu? Ficar pensando, porque se fica muito nessa coisa da regra é X, Y, Z, XZ, é muito nessa coisa de estar pensando lá na frente, sabe?
mas se a gente fica mais aqui no que a gente está precisando agora para fazer uma coisa andar, outra coisa ali andar, entendeu? Do que a gente está querendo explorar também, porque assim, também é uma coisa que eu estou fazendo aqui, estou explorando, estou aprendendo, e é legal mexer com blockchain, porque me possibilita aprender outras coisas, né? É uma coisa de curiosidade também, é uma coisa de eu estar vendo as possibilidades que de repente eu posso estar fazendo também outras moedas, e bolando em outras coisas, então é juntar várias coisas, né? É uma junção de várias coisas, não é? Eu acho que não é só pensar na moeda, ou no ativo, ou na regra de emissão, só nisso. Pensar nisso também, mas eu acho que a grande motivação é toda a interação que já está rolando, os aprendizados que estão rolando, e eu penso sempre como que eu posso estar me satisfazendo mais nesses aprendizados, né? E nessas interações, né? E aí eu acho que é isso. Eu acho que o blockchain entra nisso, sabe? O blockchain ou a tecnologia, ela entra para mim nessa brincadeira, nessa coisa do aprendizado, dessas novas possibilidades aí. Na verdade, eu fiz a pergunta assim, é lógico de provocação, né? Mas pelo que vocês estão falando, sobre o nó do objeto, o que ele gera, assim, ouvindo vocês, me parece que o nome disso é dinheiro de reconhecimento, dinheiro por valor de trabalho realizado. Um exemplo desse tipo de dinheiro é um dinheiro chamado, acho que Bora Bora, é uma coisa assim, são certificados, na Austrália, são certificados emitidos por plantar árvores. Então, por exemplo, você pode ir lá, plantar umas árvores, ganha os certificados, aí alguém pode te dar almoço para certificada. Então, ela fica como se fosse o beneficiado da sociedade, né? Então, e aí é uma característica interessante, porque esse é um dinheiro que não é comum, tá? É difícil, é um dinheiro de reconhecimento, né? E outra coisa, característica interessante dele, é que ele circula para sempre, né? Diferente do dinheiro que a gente conhece, que ele circula e depois é queimado e não vai emitir, esse dinheiro, uma vez entra em circula, esses certificados, eles, né? Porque é um reconhecimento do trabalho feito pela comunidade, então não vai embora. E aí tem até um sentido de acumulá-lo, porque você comprou esses benefícios que, né, você queria participar de alguma forma, mas o outro é a pessoa que beneficiou a comunidade, então você comprou aquele certificado, aquela moeda e acumulou esse tipo de ações que beneficiaram. Então faz sentido também. Mas e aí, quando você olha Bitcoin não para todo mundo. Para os mineradores, ele é dinheiro de reconhecimento. O cara faz a mineração e quando ele acha a resposta, né, ele é recompensado com 12 bitcoins e meio pelo que ele achou. Então, a base do Bitcoin é moeda de reconhecimento. Por isso que ele é tão inovador, porque a gente não está acostumado a fazer isso, né? Reconhecer o trabalho do outro dessa forma. Realmente é uma coisa nova. E aí, nesse sentido, eu sempre chamo o Bitcoin, né? Porque ele nasceu com essa ideia que vocês estavam aqui descrevendo. Né? O valor, vamos dar valor aos indivíduos e às ações que estão contribuindo para a sociedade. Eu tive uma ideia, gostei dessa coisa do dinheiro de reconhecimento. Esse nome é legal, gostei dessa. Agora eu tive uma ideia assim que pode ser meio maluca, mas eu gostei da ideia, enfim. Que assim, eu acho que vai ser difícil fazer uma coisa linear com a E2C, sabe? De tipo assim, pegar e vai ter uma regra de emissão, aquela que a gente vai ter o consenso, tudo linear.
Mas será que a gente não consegue fazer tipo uma coxa de retalhos com E2C? Será que é muita maluquice? Será? É uma questão, é um questionamento. Até quanto que a gente consegue ser menos linear na E2C, mas assim, a E2C pode ser emitida desse jeito, daquele jeito. Mais holográfico, mais holográfico. Não é, Yoav? Nós estamos agora com consensos holográficos, né? Eu me lembrei da explicação que o Eric deu no Dalstack do consenso holográfico. Então, a gente pode ser agora multidimensional holográfico, sabe, Felipe? Porque eu vejo que a E2C tem, acho que tem várias, para a gente, assim, para nosso uso, digamos, vou dar um exemplo, um uso. A Samara está na Índia, a gente de repente quer mandar dinheiro para a Samara. A E2C pode fazer isso, ela pode mandar dinheiro para a Samara. Então, ela pode servir de o que o Bitcoin serve, que a gente fala de meio de pagamento, né? Eu sei lá, que é o meio de transferir dinheiro. Pode ser, eu acho que cabe dentro dentro da proposta de valor, se a gente for ver, cabe dentro da proposta de valor da E2C isso, né? E aí, de outra forma, e pensando de outro, que é a validação, o reconhecimento, que é uma outra forma também de emitir E2C ou de utilizar E2C. E eu acho que e aí cada um vai ter a sua perspectiva de uso e vai de alguma forma fazendo esse uso com a E2C, né? Minha perspectiva é uma, eu vou fazendo essa. Daqui a pouco eu tenho outra perspectiva, eu vou fazer outro uso. E tudo isso conversando com a proposta de valor lá da E2C. Aí eu penso assim, que a gente, enfim, é uma ideia mais que de uma forma de um documento mesmo, esse documento ele vai fazendo meio que essa conexão entre as propostas de uso da E2C. Né? Essa é uma proposta, né? Porque essa é uma necessidade nossa de mobilidade, então facilitar a mobilidade, a gente transferir dinheiro. Transferir dinheiro é uma forma de criar acesso à mobilidade através da transferência de dinheiro, né? Se eu transfiro dinheiro para alguém que está precisando de se utilizar lá de alguma coisa, de fazer usufruto lá de algum bem, né? E esse bem está precisando dessa contribuição, digamos que é um bem comum, né? De um carro, por exemplo. Então, tá precisando lá de gasolina, né? E é um carro bem comum. Então, faço essa transferência E2C e desse E2C se compra a gasolina com dinheiro. Então, essa é uma forma de utilização da E2C, né? Para transferir dinheiro, basicamente. Aí, isso já é uma coisa que vejo tá lá dentro do documento. Mas pode ter uma coisa nada a ver também, né? Então, Felipe, isso que você acabou de falar conversa muito mais com o aspecto de criptoativo do que de criptomoeda, entendeu? Como um criptoativo, você pode ter ali você pode ter algum tipo de serviço, vamos dizer assim, né? Que a E2C, com uma determinada configuração algorítmica, né? Ela vira um criptoativo e vira um hospedeiro um hospedeiro que eu digo, a E2C como criptoativo recebe qualquer tipo de moeda que você coloca ali, que pode ser real, euro, pode ser até Bitcoin, e a gente usa essa rede nossa de contato, quer dizer, a rede da comunidade, né, entre os nós, para levar esse valor de um lugar para o outro, entendeu? E aí, quando a Samara recebe lá na Índia, né, ela recebe... Isso é muito interessante. Não sei se isso é ligado àquele pessoal que faz os estudos, né? Ou é você que está fazendo, né, Yoav? Mas, de qualquer maneira, deixa eu só terminar esse raciocínio. Então, acontece, nessa brincadeira, Felipe, isso é um criptoativo, entendeu? Nessa forma, a E2C serviria como um criptoativo seguro, um meio seguro, para levar qualquer tipo de valor, não precisava ser só dinheiro, pode ser qualquer coisa, né? Para transacionar qualquer coisa entre as pessoas que estão fazendo parte da comunidade local dela, entendeu? Então, isso acho que responde a você. Mas tem uma questão que eu acho importante, que nós temos que conversar, que é o seguinte, essa parte da valorização como criptomoeda, né? Eu entendo que o blockchain entra aí, né, justamente vamos botar, no caso, falando do blockchain do Ethereum, né,
não estou dizendo que nós vamos usar, né? Mas é o que está mais próximo da gente, é onde a gente tem feito testes, né? Vamos dizer que a gente, no contrato inteligente da E2C, né? A gente tem ali alguma função algorítmica e cada vez que algum nó, né, ratifica, né, que materializou, seja lá o que, né, acesso à internet, materializou alimentação orgânica, coisa e tal, isso entra, né, como dado, né, isso entra como um dado dentro algoritmicamente falando, digamos, dentro da dinâmica da E2C como criptomoeda, é um dado para dizer que nós já estamos com um volume de tantos acessos à internet, assim, um volume de tanta mobilidade, um volume de tanta alimentação orgânica, entendeu o que eu estou falando? Esse dado ele vira, digamos, a base para a gente poder, para ela se valorizar, entendeu, Felipe? Ela se valorizar não em função de mercado, né? Não em função de cotação e de mercado, do volume de pessoas que estão comprando ou deixando de comprar a EDC, e sim em função daquilo que está sendo materializado na ponta, está sendo reconhecido na ponta, entendeu? Ou seja, na medida que aquilo está sendo materializado na ponta, que são os nós que estão materializando, né, todo tipo de infra e superestrutura social para usufruto comum, a EDC vai valorizando como moeda, né? Ela se valoriza como criptomoeda. Entendeu o que eu estou falando, gente? Então, aí você não tem alguma coisa que está necessariamente dentro do mercado de criptomoedas. Você não está ali oferecendo ela nas exchanges para ser negociado ou nada do gênero. Essa era uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que conversam com a nossa conversa aqui. Mas olha, você aí você mostrou esse PowerPoint aí para gente. Fica à vontade aí para comentar em cima. Então, porque me vem quando falou nessa coisa de usar ele para mandar para a Índia e essa coisa né, meio de troca, né? Essa que é a função que ele estava se referindo, né? E você, quando você está falando, isso, o valor, como é que a gente, esse valor das contribuições que as pessoas fizeram para a sociedade, como é que a gente pode representar isso de uma forma comum? Aí é justamente essa funçãozinha que é a reserva de valor. E a terceira função é essa unidade de medida para a gente poder comparar coisas com coisas, né? Assim, o exemplo da árvore que é mais simples, né? Você plantou 5, eu plantei 20, e aí a gente consegue comparar entre nossas ações de alguma forma né? Porque a gente precisa disso para poder comparar de alguma forma. Então, essas são as funções. Quando a gente pensa em dinheiro, são essas funções básicas que se resumem. Não só, lógico que tem mais coisa, mas e aí essas três funções, não existe um dinheiro que faz todos eles perfeitamente. Por quê? Vamos pensar junto. Reserva de valor. Como é que é essa reserva de valor? É lógico, eu quero garantir que né, no futuro aquele valor se preserva para fazer as trocas que eu quero e até que vale mais, né? O ideal que seria valorizar com o tempo. Como unidade... onde está? Como unidade de medida, eu quero que ele seja fixo, né? Para eu sempre, comparei com você esse ano, os 3 árvores com os 20 árvores, a gente chegou numa conclusão. Eu quero que daqui a 5 anos também essa mesma comparação se mantenha, não eu ter que fazer conversões e fazer os cálculos. Eu quero que o metro seja um metro, que o quilo seja um quilo, né? A gente sabe a dificuldade que quando você fala em libras, eu falo em quilo e o outro fala em outra medida, né?
cada um tem que converter para sua medida de conforto. Então, hoje, qualquer dinheiro desse, na verdade... E outra coisa interessante, nenhum deles precisa ser os três. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. A gente pode usar, por exemplo, para compras de casas, fábricas, a gente pode usar uma unidade de medida em dólar, mas a meio de troca a gente pode pagar em real. Então, não tem uma regra que diz, não, o dinheiro tem que ter o 3. Eu posso escolher, é uma questão de design. Não, a gente quer priorizar o meio de troca, para facilitar as trocas entre nós, etc. Não, a gente quer criar uma unidade de medida que não vai mudar para a gente poder comparar bananas com maçãs, ou não, a gente quer isso. De alguma forma, esses benefícios que vão dando à sociedade, a gente quer que isso se valorize ao longo do tempo também. Então, pode ser que a gente quer dar mais foco nisso. Então, quando você fala em emissão, quando você fala nessas assim, quase implementações, eles são decorrentes dessas considerações, que é importante para nós. Facilitar a troca, a comparação, essa é a ideia desse slide aqui. Tá? Apenas que estou tentando aqui fazer para a gente poder usar a mesma linguagem, tá? Apenas para facilitar a conversa, porque são palavras que eu acho que ajudam a clarificar de que está tratando, né? Então é isso. Muito bom, Iov. Muito bom. Isso facilita mesmo, né? Facilita entender. Você fala reserva de valor, dá para entender perfeitamente, unidade dividida também, meio de troca, fica muito mais fácil a gente poder falar, evoluir o que nós estamos conversando aqui, no que tange a E2C, né? A sua proposta de valor, seu desenho, regra de emissão, não é isso? Para efetivamente para o que ela, como uma construção social, como está escrito ali embaixo, né? Para o que ela vai servir como construção social. Gente, é isso. Eu não queria me delongar muito. A ideia nossa era fazer um encontro aí de 1h30, 2 horas no máximo, né? Eu acho que a gente conseguiu aqui hoje jogar alguns, né? Não vou dizer de gerar clareza, né? A gente não conseguiu gerar muitas clarezas aqui. A gente conseguiu jogar à luz em algumas coisas muito interessantes. A gente teve uma participação muito rapidinha da Lila Tese aqui com a gente, mas né, já deu para deu para sentir mais ou menos a vibração dela e a ligação dela, né, com a própria E2C, como é que ela já está ligada com a E2C. Isso é muito importante, né, Ioardo, quando a gente fala de uma construção social, né, a gente formar aqui um entendimento do que nós estamos falando, né, as pessoas se apropriarem da proposta de valor, né, num nível que não é sintético, não é lógico, não é pragmático, mas no nível que é conceitual, né? Um nível que é cultural, né? A pessoa já entende que aquela proposta de criptomoeda, de moeda, ela já faz parte da dinâmica da vida dela. Então, o que a Lila hoje falou com a gente aqui é isso, né? Ela quer se aproximar mais desses encontros para entender, né, a E2C, que ela quer que a E2C já faça parte da dinâmica da vida dela, né? Assim como, eu não sei se vocês estão lembrados, a Priscila, né, a Prisquinha, no encontro passado aí, retrasado, da Criptotrilha E2C, ela falou que ela vai passar a cobrar os serviços que ela presta, né, para quem se candidata a ser mestre, né, meio acadêmico, ou seja lá, se é sociologia ou teoria social, enfim, aonde ela está, direito, né, mas ela disse que ela vai pedir para as pessoas pagar ela em E2C. Né? Ela, tipo assim, então ela vai pedir para as pessoas comprarem E2C para pagar ela em E2C. Então, isso já é uma forma de incorporação também. Né? A preocupação do Felipe ainda há pouco foi relacionada à mobilidade e acolhimento. Quer dizer, então, a E2C serve como meio de troca. Não é isso?
um meio de troca para poder suprir a Samara que está na Índia, né? Ou a Lila Tésia, que vai descer agora por várias cidades aqui do Brasil. Quer dizer. Então, nessa brincadeira aqui, nós conversamos sobre várias coisas que vão estar nesse white paper, né? Nesse papel branco da E2C. E por quê? Porque eu acho que esse tipo de documentação vai ser importante, porque vai ter uma parte dessa documentação, né, Yoav e Felipe, que vai ser mais técnica, né? E ela vai conversar com a outra, com essa aqui doutrina nascente, que é a do All Crypto Dev, né? Onde a gente está formando essa comunidade local de devs, né? De desenvolvedores, né? De várias tecnologias, e que é um pessoal que vai conversar com o desenvolvimento tecnológico da E2C, entendeu, Felipe? Então, a gente está falando da redação de um documento que vai servir de insumo, de base, né, para o pessoal de tecnologia poder desenvolver a E2C, e que vai servir de referência para tudo aquilo que a gente quer desenvolver com ela, né, em termos de proposta de valor, né, em termos de superestrutura social, não é isso? Para que a E2C, de fato, ela, no final das contas, nascendo criptomoeda e vindo a ter, digamos, né, a possibilidade de também se tornar criptoativos, ela forma esse ecossistema, né? Esse ecossistema de coisas que a gente não sabe bem qual vai ser. A gente mais ou menos suspeita, né? Mais para frente, não agora, né? Isso tudo conversando, sabe, Ávio, com fluxos da estação experimental, como o Felipe disse, está muito interessante. Ele ainda é nascente, sabe, Felipe? Ainda é nascente. Eu estou para fazer, inclusive, um post na estação para falar do fluxo, entendeu? E nesse post eu quero fazer, sabe, Ávio, esse post eu quero falar não só do fluxos e do que eu sinto que ainda tem de potencial para o fluxos, né? Poder se amplificar, né? Assim, amplificar que eu digo, ele ter mais potencial, né? Potencial de expansão do campo de possibilidades, potencial, né, de geração de recursos, facilidades e conexões, entendeu? E como é que isso vai conversar com a E2C, né? Ou já está conversando com a E2C. Então, eu estou para fazer um post nesse sentido aí, e depois compartilhar, né, nos grupos de message aí da estação experimental. Então, como a gente já está caminhando para o final, se alguém quiser fazer mais algum comentário em cima desse primeiro encontro que a gente fez para falar do white paper da E2C, fica à vontade. Aí a gente dá aquela finalizada. Eu queria só assim, ver onde é que a gente de repente pode já esboçar. Pode o Piratipédia aqui do Taiwan. Será que já não é um. Porque eu acho que, pelo menos para mim, fica legal. Eu tenho vontade de esboçar, ter esse documento, começar a escrever, né? E eu acho que, pô, é importante começar isso, sabe? Nem que seja uma, duas linhas, alguma coisa assim, para gerar já uma pós-discussão sobre. Daí... eu vou recuperar o Pirate Pad do Taiwan. A gente pode ver se ele faz algum sentido com o que nós estamos conversando aqui agora. E a partir dele a gente já começa a fazer a redação, né? A fazer a elaboração desse white paper. Pode ser? Pode ser, pode ser. Acho que para mim faz sentido. Para a gente fazer um próximo encontro já com a discussão que pode ser do que já tem, né, lá. Show de bola, estou dentro. Acho que tem tudo a ver. Mais algum? Yoav, algum comentário? Lila Tésia? Não, tô esperando a criptotrilha. Acho que a criptotrilha hoje não tem não. Hoje é só o white paper, né? A ideia hoje desse encontro, Lila, foi justamente a gente falar, como nós falamos, conversamos, né? A gente já tem contexto, não é isso, Felipe? Volume de exploração, perspectiva, já pré-entendimentos, para a gente começar a fazer a elaboração, a co-elaboração do white paper, né, da E2C, né, desse papel branco da E2C, que é essa documentação da E2C. Né? Então a gente fez uma conversa em cima disso, contamos aí com um auxílio precioso, né, luxuoso do Yoav, que jogou algumas luzes interessantes,
compartilhou umas perspectivas muito bacanas, muito interessantes mesmo, né? Seja bem-vindo, Tayo, para poder também fazer essa coelaboração, né, desse white paper, né, desse papel branco, dessa documentação da E2C. Né? Agora, isso está ligado à criptotrilha E2C, galera. Então, isso aqui é um encontro da criptotrilha E2C. Né? Isso aqui não é um encontrão da criptojornada, correto? O encontrão da criptojornada, ele é aquela coisa de receber todo mundo, é isso? Ver perspectivas e ver como é que os criptotrilheiros estão explorando, fazendo suas explorações. A gente sabe como é que é isso. Aliás, deixa eu aproveitar e falar sobre isso. Né? Essa semana que passou não teve o encontrão da criptojornada. Não sei se vocês perceberam, mas não teve. Né? E a minha ideia é a seguinte, a ideia é que, obviamente, continue tendo, toda semana, um encontrão da criptojornada, mas a ideia é que a gente consiga descentralizar isso, sabe, Felipe? Para chegar, quem sabe, um dia a ser de forma distribuída. Né? Semana que vem vai ter encontrão, certamente. Vamos ver o dia aí. Não sei se vai ser na própria quinta, coisa e tal, de repente. Na própria quinta, naquele mesmo horário mais cedo, mais tarde, enfim. Né? Mas seria legal puxarem, quem quiser, obviamente, né? Puxar um encontrão da criptojornada, independente de qualquer coisa, né? Em qualquer dia, qualquer horário. Né? Porque uma das propostas desse ano para a criptojornada a gente conseguir descentralizar o encontrão, né? Que ele fique realmente, ele encontre cada vez mais outras pessoas dispostas a fazer o encontrão, né? Então, isso é uma questão. Outra questão é que nós vamos ter pelo menos 2 encontraços esse ano, né? Ainda fruto do primeiro encontraço da criptojornada que ainda está reverberando, eu concordo com o Felipe, entre a gente aí, né? Então, vamos ter, né? Então, a gente vai, na criptojornada, vamos conversar sobre esses encontraços aí, que vão acontecer em 2018. Né? É isso. Mas a gente tem muita coisa, muita água, muito rio, muito oceano para a gente nadar aí. Tem muita coisa pela frente, galera. Assim, parece não, mas tem coisa pra cacete pela frente aí para a gente brincar. Tá? Então é isso. A gente já dá aquela encerrada. Eduardo, quer dar alguma palavrinha, meu querido? Só para mim isso tudo é bem legal e ao mesmo tempo bastante confuso. CryptoTrigger, que não sei o que, E2C. Agora no fim de semana era permacultura, agroecologia, agrofloresta, milhares de, assim, tudo, a minha cabeça está assim, tudo misturado, todo mundo junto, tudo misturado. Né? Que delícia isso. Então, eu também acho uma delícia, eu concordo totalmente com a Lila. Então é isso. Mas, Lila, quer falar alguma coisa, meu amor? Diga. Não, acho que eu esqueci. Então tá bom, lindinha. Olha só, beijo no seu coração, tá? Fica bem. Felipe, meu querido, vamos nessa. Ioave, obrigado. Eu acho que foi um belíssimo primeiro encontro aí. E vou fazer um post desse encontro aqui e já colocando, sabe, Felipe, o Pirate Pad lá que o Taiwan desenvolveu lá atrás, tá? Para a gente poder já em cima dele começar a fazer a colaboração do white paper, né? da E2C. É isso, gente. Fica bem. Certo. Bom finalzinho. Oi? Quero. Você quer ver o Pirate Pad? Depois a gente... Pode deixar, Lila. Você vai ver sim. Fica tranquilo. Bem, gente. Beijo no coração, tá? Fiquem bem. Tá? Bom final de domingo. Valeu.